É isso aí, estamos de volta na programação da RPTV com RPTV Esportes. Obrigado pela sua audiência que nos acompanha aqui na programação da RPTV. No programa de hoje, vamos falar do grande derby que acontece nesse final de semana entre Rio Branco de Americana e União Agrícola Barbarense. As duas equipes se encontram na 4ª divisão do campeonato estadual, na Bezinha, né? E vão se enfrentar neste final de semana. Vamos falar também de Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, fica ligado com a gente até o final do programa. Tem bastante coisa para você aí de casa que nos acompanha. Lembrando que você pode participar com a gente aqui do programa através do nosso WhatsApp. Coloca na tela aí para a gente, Arthur. Cadê o WhatsApp? Aí, 99290-6994. Esse é o número para você mandar aí sua pergunta, falar aí do seu time do coração, interagir aqui conosco no RPTV Esportes. Vamos começar falando de Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Bugre entrou em campo essa semana, jogou fora de casa contra a equipe do Criciúma e perdeu pelo placar de 1-0. O jogo aconteceu na terça-feira, 1-0 para a equipe do Criciúma jogando contra o Guarani. A gente já está vendo aí no detalhe o gol, e belíssimo gol da equipe do Criciúma, feito contra a equipe do Guarani, no jogo válido aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. O autor do gol da equipe do Criciúma foi o Léo Gamalho, logo no comecinho do primeiro tempo. E esse jogo contou, né, com 2 expulsões, uma de cada lado. As duas equipes terminaram a partida com um jogador a menos. Aí de novo para você no detalhe o gol do Léo Gamalho. O Léo Gamalho que jogou aqui na equipe da Ponte Preta, né? Se não me falha a memória, passou pelo Goiás, jogou aqui na Ponte Preta e fez aí o gol da equipe do Criciúma contra o Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês a tabela de classificação, né? Das duas equipes, não, da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre e o Criciúma estão ali na parte de baixo da tabela. Nós já estamos na 5ª rodada, né? Esse jogo, na verdade, marcou a abertura da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com essa vitória, a equipe do Criciúma dá uma respiradinha, sobe um pouco mais ali na tabela de classificação. E o Guarani está em busca, né, de embalar. Ano passado, o Bugre oscilou bastante na competição, né? Hora estava na parte de cima, hora estava no meio da tabela. E nesse começo de Campeonato Brasileiro da Série B 2019, o Bugre não começa tão bem, está ali na parte de baixo da tabela com 5 pontos ganhos. E no jogo de ontem perdeu para a equipe do Criciúma, que também vinha mal no campeonato. Então, tanto o Guarani quanto a equipe do Criciúma precisam se recuperar e o Guarani não repetir as oscilações que houve no ano passado, né? O Guarani, em determinados momentos, esteve muito bem, muito próximo do acesso à elite do futebol brasileiro, mas acabou ficando ali pelo caminho, oscilou muito do meio para o final da competição e não conseguiu a vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar a tabela de classificação? Falei que o Guarani, juntamente com o Criciúma, abriram, né, a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora a gente mostra a tabela de classificação para você aí de casa. Olha aí, o Bragantino, a equipe aqui de Bragança Paulista, está na 1ª colocação, porém o Bragantino tem um jogo a mais. O Bragantino jogou na terça-feira contra a equipe do Figueirense. Esse jogo foi lá em Bragança Paulista e o Bragantino venceu pelo placar de 2-0, gols marcados pelo Ítalo e pelo Rony. Com essa vitória, a equipe do Bragantino foi para a liderança da Série B, vai ficar aí por pelo menos alguns poucos dias, algumas poucas horas na liderança, isso se a equipe do Londrina e a equipe do Botafogo conseguirem aí vencer os seus jogos, né? A equipe do Londrina joga amanhã fora de casa contra a equipe do Sport Recife. Esse jogo vai acontecer lá em Recife.
E a equipe do Botafogo, que é a terceira colocada com 9 pontos, joga no sábado contra a equipe do Operário. Esse jogo também é fora de casa. Por isso, tanto Londrina quanto o Botafogo de Ribeirão Preto têm páreos duríssimos, vão enfrentar boas equipes jogando fora de casa. O Cuiabá, que também, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto, está fazendo uma boa campanha nessa Série B, né? Aparece ali na quarta colocação com 8 pontos. O Cuiabá joga no sábado também, às 11 horas, contra a equipe do Coritiba. Esse jogo lá em Coritiba. Também um páreo duríssimo aí para a equipe do Cuiabá. Atlético Goianiense é o quinto colocado com 7 pontos. Vamos para a próxima tela da classificação da Série B. A equipe do CRB está com 6 pontos ganhos e ocupa a sexta colocação. Seguido de Oeste, Sport Recife, Paraná, Figueirense, que perdeu a sua última partida, aparece ali na 10ª colocação. O Coritiba é o 11º colocado com 5 pontos ganhos. Aí também temos uma sequência aí de equipes com 5 pontos. O Vila Nova, 12º, Ponte Preta, 13ª, Criciúma, que com a vitória sobre a equipe do Guarani, pulou ali para a 14ª colocação com 5 pontos ganhos, e a equipe do Guarani, que também está ali parada com 5 pontos ganhos na 15ª colocação. Com a derrota do Guarani ontem, a coisa ficou um pouquinho mais complicada. Por quê? Nós temos ali o São Bento, que está com 4 pontos e ocupa a 16ª colocação. O São Bento, que joga no sábado contra a equipe do Oeste. Esse jogo vai ser em casa, então o São Bento pode conseguir ali os 3 pontos e, se isso acontecer, o Guarani cai mais uma posição. O Operário vai jogar, como eu disse, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Então, se o Operário vencer, também ultrapassa a equipe do Guarani em número de pontos. E a equipe do Vitória também vai entrar em campo nessa semana, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe do Vitória joga contra o Atlético Goianiense no domingo, às 4 da tarde. O jogo é fora de casa. Vai jogar lá em Goiás a equipe do Vitória. Então, se essas equipes que estão abaixo do Guarani vencerem as suas partidas, o Bugre entra na zona de rebaixamento, por isso muita atenção. O campeonato está começando, tem muita coisa ainda para rolar, mas tem que pontuar logo no começo do campeonato, porque ano passado a gente viu aqui, ao longo de toda a Série B, nós fomos falando isso, né? A Ponte Preta oscilava, Guarani oscilava, a Ponte ficou de fora da Série A desse ano por conta de 1 ponto. Faltou 1 ponto para a Ponte voltar, estar, melhor dizendo, né, na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Por isso, tem que começar desde já, não perder ponto, não vacilar, pontuar tanto em casa quanto fora de casa, para quando chegar lá no final da 38ª rodada, tanto o Guarani quanto o Ponte Preta, que são os clubes aqui da nossa região, que a gente sempre traz e faz a cobertura, possam estar em boas condições e voltar para a elite do futebol nacional. Só para a gente concluir ali a tabela de classificação, tu coloca de novo aí para a gente a tabela da Série B. A gente estava no 18º, a gente estava no Vitória, 18º, América Mineiro é o penúltimo colocado, está muito mal também nesse início de Série B, e o Brasil de Pelotas ocupa ali a última posição na Série B, 4 rodadas, ainda não venceu ninguém nessa temporada da Série B. E o mais curioso, deixa eu confirmar aqui, está com 0 vitórias, não, mas tem gols feitos, tem alguns gols feitos a equipe do Brasil de Pelotas. Essa é a tabela da Série B, as equipes aqui da nossa região, Ponte Preta e Guarani, buscando se reabilitar na competição. Falamos de Série B do Campeonato Paulista, vamos falar agora de Série B do... Falamos de Série B do Campeonato Brasileiro, quase, hein, Vinícius? Falamos de Série B do Campeonato Brasileiro e agora vamos falar de Série B do Campeonato Paulista, porque tem um grande derby nesse final de semana entre Rio Branco de Americana e União Agrícola Barbarense. As duas equipes extremamente tradicionais aqui da nossa região, centenárias, se enfrentam na última divisão do campeonato estadual. No primeiro confronto, no jogo de ida, lá na Toca do Leão, a equipe do Tigre venceu pelo placar de 4-1, aplicou uma sonora goleada. O Rio Branco embalou na competição, vem muito bem na Bezinha, enquanto a equipe do União
está do lado oposto. O Rio Branco é o líder e a equipe do União Barbarense é a lanterna e vão se enfrentar nesse final de semana. E a promessa é de um grande jogo no Décio Vita. Nós vamos ouvir agora rapidinho uma palavra do treinador da equipe do Rio Branco, o Rafael Pereira, falando sobre a expectativa para esse grande duelo, que é um jogo muito importante e muito difícil. Vamos ouvir aí o que disse o treinador da equipe do Rio Branco, o Rafael Pereira. Realmente, a gente está com pensamento positivo para esse jogo de sábado. A gente está com tivemos aí 2 semanas, né? Vamos finalizar essa segunda semana agora de treino. Então a gente teve uma preparação tranquila para esse jogo de sábado contra o União Barbarense. A gente está bastante concentrado em conseguir essa vitória e buscar a nossa classificação, né? Depende de alguns resultados. Claro que se ocorrer alguma combinação de resultados e a gente vir ganhar o derby, a gente consegue classificação antecipada. Isso é um ponto positivo, um dos objetivos nossos. Então a gente está sabendo a dificuldade do adversário, vai ser um jogo difícil, mas espera com o apoio do nosso torcedor e um ano, né, jogando em casa, espera fazer um bom jogo e conseguir a vitória nesse sábado agora em Americana. Esse é o pensamento nosso e estamos todos concentrados para que isso venha acontecer. Tá aí para você o treinador da equipe do Rio Branco de Americano, Rafael Pereira, né, falando da preparação da equipe para este grande derby. Como eu disse, a equipe do Rio Branco está muito melhor na competição. O Rio Branco é o líder do grupo 3, com 16 pontos em 6 rodadas. O Rio Branco tem a melhor campanha da fase de grupos da segunda divisão do Paulista, está com 88,9% de aproveitamento. Faz uma grande campanha nessa segunda divisão, na Bezinha, a equipe do Rio Branco de Americana. Do outro lado, vindo de Santa Bárbara do Oeste para enfrentar a equipe do Rio Branco, nós temos União Barbarense, que soma 4 pontos ganhos em 7 rodadas, está com 19% de aproveitamento. Realmente não faz uma boa campanha a equipe do União Barbarense, que venceu na penúltima rodada, né, do Campeonato Paulista da Série B, que foi a 7ª rodada. Até pegar aqui para você de casa, para a gente relembrar, venceu por 4-0 fora de casa o Brasília. Até aqui no programa a gente comentou, é para a equipe do União Barbarense dar aquela embalada, dar aquele gás para buscar a classificação, porque até então a coisa estava muito próxima ali, né? Na 8ª rodada, a equipe do União recebeu em casa o Itapirense e perdeu pelo placar de 3-2. Já deu uma quebrada no ritmo. E agora chega na 9ª rodada para enfrentar a equipe do Rio Branco. Esse jogo é no Décio Vita, às 15 horas, né, marcando a 9ª rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. As duas equipes vivem cenários diferentes, mas derby é sempre derby, tem toda a rivalidade, toda a história, toda a tradição, né? Nós não queríamos ver Rio Branco e União Barbarense se enfrentando na última divisão do campeonato estadual, mas aconteceu. Agora é trabalhar, é planejamento para erguer essas duas grandes equipes aqui do interior paulista. A equipe do União vem em busca da vitória, porque apesar de não estar bem na competição, o União tem 4 pontos e o Independente de Limeira, que é a primeira equipe na zona de classificação, né, nas 4 equipes ali que passam para a segunda fase da Bezinha, tem 10 pontos, ou seja, 6 pontos, 2 vitórias separa o União do Independente, que é a primeira equipe ali na zona de classificação, e nós teremos ainda mais 5 rodadas para finalizar a primeira fase. Então ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitas águas irão rolar. O União, se vencer, eu acredito que embala na competição, mas o Rio Branco vem muito bem, a equipe está muito embalada no campeonato, e claro que vai ser um jogo muito bom para você de toda a região. Alô, torcedor americanense, alô, torcedor barbarense, compareça ao estádio, vá lá apoiar o Rio Branco, vá lá apoiar a União Barbarense. Nós temos certeza que vai ser um grande duelo que acontece neste sábado, às 15 horas. Esse jogo vai acontecer no estádio Décio Vita, na cidade de Americana, válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. Por isso, marca aí na sua agenda. Chama seus amigos, manda naquele grupo de WhatsApp, o pessoal ir lá acompanhar e assistir com toda certeza. Vai ser um bom jogo. Os jogos da Bezinha, apesar de ser 4ª divisão do Campeonato Paulista, muita gente pode falar, puxa, é a última divisão do estadual. Mas é um campeonato sub-23.
Ou seja, são jogadores até 23 anos. Então, o nível é muito parelho e sempre sai bons jogos. As equipes maiores, né, de Série A2, até mesmo da Série A1, olham para a Bezinha, né, sempre tem os seus olheiros ali observando os jogos, porque é dali que saem muito bons jogadores. Então, por isso, vá ao estádio, com toda certeza você vai acompanhar um grande jogo neste sábado entre Rio Branco de Americana e União Agrícola Barbarense. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana. A equipe do Atlético Paranaense venceu em casa a equipe do River Plate. Por isso fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Só aqui você faz uma verdadeira viagem no tempo. Anos 70. Anos 80. Anos 90. Aqui você revive os bons momentos através dos clipes que marcaram épocas e gerações. Apresentação: DJ Marco Ferrari. Marco Ferrari. Uma viagem ao passado no mundo do videoclipe. Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Atacadão das Baterias, a maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você, com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48.000 metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade.
Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621 7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Isso aí, já estamos de volta aqui na programação da RPTV com RPTV Esportes. Vamos trazer agora um show de gols para vocês nos jogos que aconteceram ontem e também na terça-feira. Começando pela Copa Sul-Americana, a equipe do Botafogo venceu jogando fora de casa no jogo de ida da Copa Sul-Americana. Vamos mostrar os gols aí entre Botafogo e União La Calera. Esse jogo aconteceu fora de casa e a equipe do Botafogo venceu pelo placar de 1-0, a gente está vendo aí o gol do Atlético. Vamos para o União La Calera. Esse jogo foi fora de casa e o Botafogo conseguiu uma importante vitória pela Copa Sul-Americana, 1-0. Aí para você já no detalhe, o único gol da partida marcada pelo Eric. Olha só aí, estava bem posicionado o Eric, empurrou para o fundo da rede, vencendo aí. Esse jogo foi lá no Paraguai. Um jogo bastante movimentado lá para a equipe do Botafogo, que teve dois tempos distintos, né? A equipe do União, né? Mais conhecido como Sol, né? Como é... Aí o pênalti perdido pelo Sol de Americana. Acabei errando aqui, é Sol de Americana, equipe paraguaia, o União La Calera, que jogou contra o Atlético Mineiro, jogo na terça. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você aí. O Sol de Americana perdeu para a equipe do Botafogo, perdeu um pênalti no primeiro tempo e teve um jogador expulso. No segundo tempo, a equipe do Botafogo voltou bem ali para a partida e conseguiu fazer o seu gol com o Eric, conforme a gente mostrou ali agora há pouco, o gol marcado pelo Eric. Olha lá, estava bem posicionado e empurrou para o fundo da rede. O Botafogo começou bem o Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, né? Tá ali vou pegar aqui a tabela de classificação do Brasileirão. O Botafogo está na 7ª colocação, com 9 pontos em 5 rodadas. Começou bem, perdeu na última rodada, mas começou muito bem, conseguiu até 3 vitórias consecutivas. E nesse jogo de ontem, lá no Paraguai, contra o Sol de América, venceu por 1-0 o gol do Eric, que é o jogo de ida da segunda etapa da Copa Sul-Americana. O jogo de volta vai ser na quarta-feira que vem, no estádio do Engenhão. A equipe do Botafogo dá um bom passo para avançar para a próxima fase, mas, claro, vai ter que jogar bem também aqui no Brasil no jogo de volta para conseguir o resultado e avançar na competição. Esperamos que o Botafogo possa seguir na competição. Está jogando um bom futebol, apesar de ter uma equipe um tanto quanto limitada. Tem lá o Diego Souza, que chegou para reforçar o plantel, mas ainda assim vejo como uma equipe um pouco limitada e esperamos que o Botafogo possa fazer um bom jogo na quarta-feira e avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos agora de Atlético Mineiro. Eu fiz aquela confusãozinha básica aqui hoje. O União La Calera foi a equipe que venceu o Atlético Mineiro. Olha aí para você no detalhe o gol da partida marcado pela equipe do União La Calera. E o Atlético, que foi eliminado no campeonato, na Libertadores, né, na fase de grupos da Libertadores, jogou fora de casa e acabou perdendo o jogo também. O Galo vem bem no Brasileirão, está ali na 3ª colocação, o Galo. Vamos pegar aqui qual a posição do Galo no Brasileirão. Exatamente. O Galo vem bem no Campeonato
Brasileiro, foi eliminado da Libertadores ainda na fase de grupo. Foi uma campanha péssima para o nível da equipe do Galo, que é uma boa equipe. Se você pegar o plantel do Atlético Mineiro, tem excelentes jogadores. No jogo de ontem, jogou aí com boa parte dos atletas reservas, né? E perdeu esse jogo para a equipe do União La Calera. A gente está vendo o gol do jogador da equipe do União, que eu não vou me arriscar a dizer o nome. Um nome um pouquinho mais complicado. Não é tanto. Franco Lobos. Franco Lobos, o jogador da equipe chilena, que fez aí o único gol da partida entre União La Calera e Atlético Mineiro. O Galo está bem no Campeonato Brasileiro, foi eliminado na Libertadores e agora perde o jogo de ida da Sul-Americana. Em casa vai ter que vencer a equipe do União La Calera para seguir vivo aí na competição, na Copa Sul-Americana, que é a segunda principal competição do calendário sul-americano. Eu lembro que ano passado o presidente, na ocasião do Atlético Mineiro, falou desprezando um pouquinho a Copa Sul-Americana, mas é um campeonato muito importante, do qual o atual campeão é o Atlético Paranaense. Na sequência a gente já vai falar do Atlético Paranaense, que venceu o primeiro jogo da Recopa, né, que é o campeão da Sul-Americana com o campeão da Libertadores. A Copa Sul-Americana é um campeonato muito importante, que garante vaga para a Libertadores do ano seguinte. Por isso, os clubes, claro, têm que ter sim uma atenção e uma dedicação na Copa Sul-Americana para não só conseguir o título, mas também a vaga para a Libertadores do ano seguinte. É um caminho mais rápido, assim como a Copa do Brasil, né, também classifica para a Libertadores, é um caminho mais rápido para se chegar à principal competição sul-americana, que é a Taça Libertadores da América. Nós vamos falar agora já da Recopa, né? Nós tivemos o jogo que aconteceu ontem. O Atlético Paranaense venceu a equipe do River Plate, jogando diante do seu torcedor. Alô, Furacão, que bela vitória sobre a equipe do River, o campeão da Copa Sul-Americana de 2018 contra o campeão da Libertadores da América. A gente já está vendo aí no detalhe o único gol da partida, o belo gol marcado pela equipe do Atlético Paranaense, 1-0 sobre a equipe do River Plate. A gente está vendo aí os melhores momentos, o gol marcado pela equipe do Atlético do Paraná. Foi um bom jogo, a equipe do Atlético Paranaense, né, fez um bom jogo, a equipe do Atlético Paranaense contra o River, e conseguiu um importante resultado e vai jogar fora de casa para conseguir aí o título da Recopa, que é um título também muito importante, né? Você está pegando ali as duas principais equipes, né, do futebol sul-americano, ou melhor, os dois campeões, né, das principais competições, estão se enfrentando para decidir quem é o campeão da Recopa. A equipe do Atlético Paranaense teve bastante oportunidades, poderia até vencido por mais gols de diferença, teve um bom volume de jogo, né? Chutou mais a gol, pressionou bastante a equipe do River, mas a gente sabe que os argentinos são difíceis de serem batidos, né? É sempre um jogo muito duro e, apesar da derrota, né, a equipe do River, no meu ponto de vista, ainda segue sendo a favorita. Vai jogar em casa, um gol de diferença. O Furacão tem que ir lá para a Argentina com muita atenção para fazer um bom jogo e conseguir o título aí da Recopa Sul-Americana. Bela vitória da equipe do Furacão. Na sequência, nós já vamos entrar em Copa do Brasil. Nós tivemos alguns jogos que aconteceram ontem, válido pela Copa do Brasil, jogo de ida. Vamos começar com Sampaio Corrêa e Palmeiras. O time reserva da equipe do Palmeiras jogou contra a equipe do Sampaio Corrêa. Esse jogo foi na casa da equipe do Sampaio Corrêa. Nós já estamos vendo aí os melhores momentos da partida. O Palmeiras entrou com o time reserva. Daqueles jogadores considerados titulares, apenas o Felipe Melo entrou em campo, né? Olha, a gente já está vendo agora no detalhe o gol do Moisés. Olha lá, goleirão falhou no finalzinho da partida. Estava tudo
indo muito bem para a equipe do Sampaio Corrêa, né, que estava empatando, né, o jogo contra a equipe do Palmeiras, que, claro, apesar de jogar com o time reserva, era o grande favorito para vencer a partida. Como a gente sempre diz aqui, o Palmeiras tem 2 times titulares, jogadores de muita qualidade. O Sampaio Corrêa estava conseguindo segurar aquele 0-0 para vir para São Paulo, né, pelo menos com o resultado de empate. E aí no finalzinho da partida, o goleirão da equipe do Sampaio Corrêa acabou falhando feio, né? O Andrei falhou feio no lance e a bola acabou entrando. A equipe do Palmeiras consegue, né, com esse gol do Moisés de falta, o placar de 1-0. O Palmeiras não jogou nada bem, mesmo falando aí dos reservas, né, os jogadores considerados reservas. Palmeiras deveria ter feito um jogo melhor, deveria ter conseguido uma vitória com um pouquinho mais de tranquilidade contra a equipe do Sampaio Corrêa, porém o Palmeiras não fez uma boa partida. No segundo tempo, o Filipão ainda fez algumas alterações para ver se a equipe reagia, né, pelo menos um pouco mais, porém não foi suficiente. A equipe do Palmeiras continuou jogando mal, mesmo com a entrada do Dudu. A gente está vendo aí uma boa cobrança de falta. Se não me falha a memória, foi o Johan que bateu essa falta, né? Que talvez foi um dos poucos destaques do jogo do Palmeiras no jogo de ontem. O Johan vem crescendo bastante de produção nessa equipe do Palmeiras, mas o time, num contexto geral, não foi bem na partida, né? O Andrei que falhou no lance do gol, né, mas salvou essa cobrança de falta. O Palmeiras não jogou bem, mas consegue a vitória, consegue o resultado positivo e agora vai decidir em casa. Lembrando que a Copa do Brasil, ela não tem o gol fora de casa, né? Então, se o Sampaio Corrêa conseguir vencer por 1 gol de diferença, seja por qualquer resultado, leva a disputa para os pênaltis. Então não tem mais o critério do gol fora, mas a situação para o Palmeiras está um pouquinho cômoda, está um pouco confortável. Eu não acredito em nenhuma surpresa aí por parte da equipe do Sampaio Corrêa, que joga na próxima quinta-feira no Allianz Arena, no jogo de volta, válido pela Copa do Brasil. Eu acredito que o Palmeiras vai passar com uma certa facilidade nesse jogo de volta contra a equipe do Sampaio Corrêa. Outro jogo pela Copa do Brasil, o São Paulo, que recebeu em casa a equipe do Bahia e perdeu. Olha aí o gol da partida, bate e rebate ali na intermediária do tricolor paulista e o gol marcado pela equipe do Bahia, 1-0, péssimo resultado da equipe do São Paulo. O Bahia surpreendeu a equipe do tricolor jogando em casa e agora o São Paulo vai ter uma missão um pouquinho mais complicada, né? A equipe do Bahia vem jogando bem no Brasileirão, é uma boa equipe, tem bons jogadores e o São Paulo perde em casa, vai ter agora que vencer jogando lá na Bahia. Foi um jogo um tanto quanto acirrado. O destaque da equipe do São Paulo, que estava muito modificada, né? Foi a campo com Hudson, Reinaldo, Hernanes, não apareceram, né, na partida, mas o grande nome da partida foi o Igor, Vinícius, o Léo Pelé, o Igor Gomes, que vem crescendo muito, né, jogou bem na reta final do Paulista e está ganhando confiança, vem jogando bem, mas não foi o suficiente para vencer a equipe do Bahia no Morumbi. E agora as duas equipes voltam a se enfrentar na semana que vem e a equipe do São Paulo vai precisar aí reverter esse placar de 1-0. Não está nenhum bicho de 7 cabeças, acho que o São Paulo tem totais condições de vencer para avançar na Copa do Brasil, mas é aquela coisa, né? O torcedor já está com uma desconfiança muito grande da equipe do São Paulo. São Paulo oscila bastante, no Brasileirão até que começou bem, fazendo bons jogos, mas é uma equipe que oscila, perdeu a final do Campeonato Paulista, então o torcedor, claro, já está com um pé atrás. Se o São Paulo perde a Copa do Brasil
Claro, não desmerecendo, respeitando a história e a tradição da equipe do Bahia, mas se perde para a equipe do Bahia, é claro que o torcedor do Tricolor Paulista vai pegar no pé. O Cuca está em início de trabalho, né? Pegou a equipe nas finais do Paulistão, está fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, mas o torcedor quer vencer, quer ganhar títulos. O São Paulo já vem numa seca de títulos aí há muitos anos e o torcedor está com um grito de é campeão preso na garganta, por isso a cobrança vai ser muito grande lá na equipe do São Paulo, lá no Morumbi, porque vai precisar fazer o resultado de 2 gols de diferença na Bahia para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Nós tivemos mais jogos pela Copa do Brasil. A equipe do Juventude empatou em 0-0 contra o Grêmio. A gente tem os melhores momentos dessa partida entre Juventude e Grêmio. O Grêmio está naquela situação que a gente falou aqui no último programa, né? Está sendo uma das grandes decepções nesse início de Campeonato Brasileiro. A equipe do Grêmio não está jogando bem, tem 2 pontos ganhos em 5 rodadas. E no jogo de ontem, válido pelas oitavas de final também, o jogo de ida, né, da Copa do Brasil, pegou a equipe do Juventude e empatou em 0-0. Né? Um jogo até um tanto quanto movimentado, o Grêmio teve um bom volume de jogo, entrou com uma escalação titular, os seus principais jogadores estavam em campo, não era a equipe reserva que enfrentava ali a equipe do Juventude, e o Grêmio não conseguiu fazer o resultado positivo, não conseguiu vencer a equipe do Juventude. Perdeu alguns gols, a gente está vendo aí um gol perdido pela equipe do Grêmio, né? O jogador saiu ali de frente para o goleiro, dava para dar só um toquinho de cabeça para encobrir o goleirão, porém bateu um pouco forte na bola e ela acabou subindo. Mas o Grêmio não vence o Juventude, vai agora decidir na semana que vem jogando em casa, mas o Grêmio, como a gente já falava na semana passada, vive um momento um tanto quanto ruim. A equipe não consegue jogar, não consegue o resultado positivo, mas eu acredito que a equipe do Grêmio vai conseguir aí avançar na Copa do Brasil, vai chegar às quartas de final, vai vencer a equipe do Juventude no jogo de volta. Nós temos jogos hoje acontecendo também pela Sul-Americana. Vamos colocar o GC na tela aí pra gente, Arthur. Fluminense vai enfrentar a equipe do Atlético Nacional. Olha aí, Copa Sul-Americana. Esse jogo acontece hoje, jogo de ida da Copa Sul-Americana. O Fluminense recebe a equipe do Atlético Nacional. Esse jogo acontece hoje. Temos também o Fortaleza entrando em campo pela final da Copa do Nordeste. Aí, Fortaleza e Botafogo da Paraíba, grande final da Copa do Nordeste, essa grande competição que movimenta o Nordeste brasileiro. O Fortaleza do técnico Rogério Ceni pode erguer mais uma taça, né? Se o Rogério Ceni for o campeão da Copa do Nordeste, já é o 3º título em 2 anos, Vinícius, dá 2 anos, né? 1 ano e meio à frente do Fortaleza, campeão da Série B, campeão do Campeonato Cearense e agora, se vencer a Copa do Nordeste, campeão da Copa do Nordeste. Grande trabalho do técnico Rogério Ceni. Pela Copa do Brasil, nós temos Internacional e Paysandu jogando hoje também, jogo de ida. Tem um GCzinho aí do jogo entre Internacional e Paysandu. E para fechar a conta, a equipe do Corinthians recebe em casa no Itaquerão o Desportivo Lara. Esse jogo é válido pela Copa do Brasil. O time do técnico Fábio Carilli tentando aí a vitória para avançar na competição, como eu disse, a segunda mais importante do calendário sul-americano, tá certo? Esses são os jogos de hoje para você acompanhar e lembrando, semana que vem nós vamos trazer um panorama de tudo que aconteceu nessa reta final de semana, no final de semana. Por isso, marque na sua agenda, semana que vem, segunda-feira, nós estamos de volta na programação da RPTV. Um forte abraço para você, obrigado por ter nos acompanhado, obrigado pela audiência, excelente final de semana a todos e reforçando, semana que vem estamos de volta aqui na programação da RPTV com o RPTV Esportes. Um forte abraço a todos.